Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo, participando do programa aqui no estúdio. Hoje é Ricardo Chapola, do SBT News. E nesta semana eu entrevisto o fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela, Renato Meirelles, paulistano. Ele também é autor dos livros Um País Chamado Favela e Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo. Chapola, obrigada. Renato, boa noite. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. E eu já começo perguntando sobre vacinação. Começamos em janeiro a ter o início da vacinação no país. Vocês fizeram várias pesquisas ao longo da pandemia. A minha dúvida é, com esse início de vacinação, já dá para imaginar alguma mudança no comportamento do brasileiro? Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e dividindo com todos os telespectadores um pouco das mais de 38 pesquisas que nós realizamos para entender a cabeça dos brasileiros durante o processo de pandemia. E, obviamente, que a expectativa com relação à vacina não ficou à parte dos nossos estudos, né? Nós tivemos momentos diferentes, momentos de descrédito com relação ao processo de vacinação, seguido de um momento muito grande do aumento da expectativa da vacina como a grande solução para todos os dilemas que apareceram no Brasil a partir do processo da pandemia. E isso nos coloca aí duas grandes perspectivas que podem parecer contraditórias, mas não necessariamente são. A gente tem identificado nas nossas pesquisas que alguns brasileiros acreditam que a simples existência da vacina por si só já imuniza toda a sociedade brasileira, né? Ou seja, as pessoas dizem, não, agora que saiu a vacina está tudo tranquilo, e esquecem que para isso a vacina precisa chegar no conjunto da população brasileira, que para isso as medidas sanitárias precisam continuar sendo praticadas, que entre a existência da vacina e a imunização da população brasileira tem um caminho muito grande. E qual é o risco que as nossas pesquisas têm identificado nesse processo? O risco das pessoas acharem que não precisam mais se cuidar, né? O processo de uma pandemia que é muito longa na sociedade brasileira cria também uma sensação de estafa na população. Então as pessoas começam a afrouxar aí, as medidas de segurança sanitária tão necessárias para combater a propagação do coronavírus. Mas tem um outro lado que impacta um pouco na perspectiva política e econômica do Brasil. Junto com a crise econômica que nós vivemos há mais de 5 anos e com a crise sanitária por conta do coronavírus, nós temos uma crise de perspectiva. Faz muito tempo que o brasileiro não está enxergando luz no fim do túnel. Essa perspectiva que surge, essa luz do fim do túnel que aparece com a vacinação, sem dúvida nenhuma, mexe no cenário político, mas mexe também na perspectiva de crescimento econômico, com as empresas investindo mais, os consumidores acreditando que vão conseguir honrar os seus parcelamentos, os seus carnês, e com isso fazer com que a economia volte a crescer no Brasil. Olá, Renato, tudo bem? Existe um consenso entre os economistas de que a vacinação em massa ela é essencial para a retomada econômica no país. Na sua avaliação, essa retomada econômica ela vai acontecer no mesmo ritmo para todas as classes sociais? Não vai, e não vai acontecer no mesmo ritmo, porque, inclusive, a pandemia não atingiu as classes econômicas da mesma maneira. Talvez uma das primeiras fake news que foram desmontadas pelas nossas pesquisas no início da pandemia, de que esse era um vírus democrático, era um vírus que atingia da mesma forma pobres e ricos no Brasil. E o que nós conseguimos ver é que isso não é verdade, que uma coisa são pessoas que trabalham em profissões onde o home office é possível. A outra coisa são os centenas de milhares de brasileiros que mantiveram as coisas funcionando. Né? As pessoas acreditam sempre que, olha, a profissão essencial é só o médico, mas e os enfermeiros, e os técnicos de enfermagem? Mas mais do que isso, aquela senhora que
que faz a faxina e mantém o hospital funcionando, o motorista de ônibus, o segurança, os caixas dos supermercados. O Brasil não parou porque as classes C, D e E não conseguiram se dar ao luxo de parar. Porque eram profissões que, de fato, matavam um leão por dia para sobreviver. São profissões de pessoas que vendem o almoço para comprar a janta. É muito fácil também falar sobre a questão do home office com a geladeira cheia. A outra coisa é com 6 pessoas em 20 metros quadrados. O vírus escancarou uma desigualdade social gigantesca do nosso país e que, se é verdade que ele pode, sim, matar pobres e ricos, também é verdade que num país desigual como o nosso, os anticorpos sociais são muito diferentes entre a base e o topo da pirâmide de renda. E aí, aproveitando esse ponto mesmo que você disse, é uma das fake news, que outras falácias vocês conseguiram detectar, pelo menos com base nas pesquisas? Nós conseguimos mapear uma série de mentiras que estavam a serviço de uma narrativa negacionista. E antes de continuar essa resposta, eu preciso deixar claro que eu sou aquele sujeito que acredita que 1 mais 1 é igual a 2, que a Terra é redonda e aprendi no colégio a importância da vacina. Né? Como as pessoas, nessa crise de perspectiva e ausência de liderança durante a pandemia, passaram a ter informações muito trocadas, elas tentavam acreditar na narrativa que era mais conveniente para aquele momento. Acontece que os fatos são autoritários. E os fatos autoritários hoje mostram um número gigantesco de mortes no nosso país. São pessoas que não apenas tiveram parentes que convalesceram, mas que quase a totalidade dos brasileiros, aliás, agora, na última semana, na nossa última pesquisa, na última semana de janeiro, ficou claro que mais de 8 de cada 10 brasileiros conhecem alguém que sofreu uma perda por conta do coronavírus. E a verdade factual está cobrando o preço da sociedade brasileira, que de alguma forma deu margem às narrativas baseadas em fake news. Eu estou dizendo isso por uma questão muito séria. Nós não conseguiremos restabelecer a relação entre governantes e governados. Nós não conseguiremos restabelecer a retomada consistente da economia brasileira sem que haja uma ampla campanha de resgate à verdade factual. E para isso, o papel da imprensa livre nunca foi tão importante. Ô Renato, ainda aproveitando esse gancho sobre fake news, uma curiosidade que eu quero saber até a sua avaliação. Existe alguma relação entre o impacto da fake news conforme a camada social que a pessoa ocupa? Por exemplo, entre os pobres, a fake news, os mais pobres, a fake news ela tem um impacto que é diferente do impacto causado nas fake news entre pessoas de camadas mais abastadas. Existe essa relação? Surpreendentemente, a gente não encontrou nenhuma relação em acreditar em fake news com renda ou mesmo com escolaridade. A fake news, obviamente, é apresentada com dimensões diferentes, mas nós cansamos de ver pessoas com nível superior acreditando em fake news, por exemplo, que mostravam os canais de Veneza cheios de flamingos rosas. 3 mil flamingos rosas, falando, olha o lado bom da pandemia. E se você olhasse para aquela foto, você ia ver que todos os flamingos olhavam para o mesmo lado, né? nessa situação. A fake news não se dá só no universo da ciência ou no universo da política. Ela é uma estratégia de combate à verdade factual para que a versão se sobressaia sobre os fatos. É uma narrativa que não acontece só no Brasil. É uma narrativa que aconteceu, inclusive, em países com nível de desenvolvimento econômico e educacional muito superior ao nosso. A questão é que as consequências dessa fake news são mais sentidas entre a população mais pobre do que entre a população mais rica. Por quê? Porque são fake news que, por exemplo, questionam
que se é possível ter uma retomada efetiva da economia sem uma preocupação da saúde. As pessoas que mais defendiam a abertura dos bares são os mais ricos que usufruíam dos bares. E não os mais pobres que estavam trabalhando sobre isso, por exemplo. As consequências que a propagação da fake news traz na sociedade brasileira é muito mais perversa e cruel com quem não tem leito no SUS do que com aquelas pessoas mais abastadas que podem acreditar na fake news, se descuidar, mas encontrará leito numa UTI privada. Aproveito para perguntar, inclusive, qual é o seu entendimento sobre a possibilidade de vacina também ser vendida na rede privada, porque é um dos grandes debates do momento. Existe aí, de novo, um debate que muitas vezes aparece, um debate ideológico que muitas vezes utiliza de fake news e de meias-verdades para não entrar de fato no problema. Nós podemos analisar a vacina no seguinte sentido: olha, se as empresas privadas puderem patrocinar a compra de vacina, por que não? Ou nós podemos olhar essa ótica de outra forma, uma forma mais empática com a grande maioria da população brasileira que não tem dinheiro. É justo que quem tenha dinheiro se imunize e quem não tenha não se imunize? É eticamente correto com que os mais ricos tenham condições de estarem protegidos do coronavírus antes dos mais pobres? Ou é melhor com que se ofereça a melhor condição para quem mais precisa? Num cenário de abundância de vacinas, nós poderíamos estar fazendo esse debate, Rosa. Mas o cenário não é de abundância de vacina. O cenário é de escassez de vacina. E num cenário de escassez de vacina, não me parece justo que os mais ricos tenham mais direito à vida do que os mais pobres. Ainda no âmbito da pandemia, Renato, também a gente vai falar aqui de auxílio emergencial, né? Você acha que o Brasil tem condições fiscais de retomar o pagamento desse benefício para a população brasileira? Olha, essa é uma bela discussão. Eu começo questionando a premissa, se a condição fiscal é mais importante do que a retomada de vida. Os países mais liberais do mundo, as principais democracias do mundo, tiveram ações muito concretas de auxílio emergencial para proteger os mais vulneráveis. E isso não é uma novidade dessa pandemia, isso já existiu em outras pandemias, existiu na quebra da Bolsa de Valores. A questão é qual é a principal função do Estado. A principal função do Estado é oferecer o melhor para quem mais precisa. Essa função do Estado, para conseguir dar as condições básicas para que a meritocracia real exista, pressupõe corrigir distorções que são distorções históricas nesse sentido. É uma questão de prioridade. A prioridade é proteger os mais pobres num país que é o segundo mais desigual do ponto de vista da distribuição de renda no mundo, ou a prioridade é a planilha de Excel. Renato, você está defendendo, então, que não se olhe para os gastos que estão sendo apresentados para a população brasileira? E a médio prazo, como é que isso funciona? Eu queria dar um dado que pouca gente está atenta. Vocês sabem qual é o maior mercado consumidor do Brasil? É o grupo de risco. O maior mercado consumidor do Brasil, formado por 80 milhões de pessoas, que movimenta 2,1 trilhões de reais por ano, é formado pelas pessoas que têm as doenças que as tornam mais vulneráveis pela Organização Mundial de Saúde e os brasileiros com mais de 60 anos. Se essas pessoas morrerem, essas pessoas são majoritariamente das classes C, D e E, não existe retomada da economia. Por outro lado,
se essas pessoas têm que a todo momento decidir entre conseguir colocar o prato de comida dentro de casa ou colocar a sua família em risco, ela não tem a dúvida nenhuma que ela vai sair de casa para conseguir colocar o prato de comida para a sua família. Todos perdem a médio prazo com uma situação de falta de comida. Eu queria dar uma outra informação. Nas favelas, 80% das pessoas, dos 15 milhões de brasileiros que moram em favela, e para a gente ter uma ideia do que são 15 milhões de pessoas, eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. 8 de cada 10 moradores das favelas passaram fome durante a pandemia. O Brasil não entrou num processo de convulsão social porque existia uma forte ligação da iniciativa privada com as organizações do terceiro setor e por conta do auxílio emergencial. Se for, mais uma vez, o caso de conseguirem essa aprovação, mas for num valor ainda menor, isso ajuda de alguma forma? O que é que vocês imaginam em relação a isso? E ainda aproveito para completar o seguinte, quando do fim do auxílio emergencial em janeiro, o que é que já deu para perceber de imediato nessa reação da população? Bom, o fim do auxílio emergencial dentro do período programado não se deu apenas por uma questão fiscal, se deu porque no momento da aprovação ainda existia uma parcela de um pensamento negacionista na política brasileira que acreditava que não existiria segunda onda. Existe uma série de depoimentos de dirigentes brasileiros no executivo, no legislativo, que afirmavam que uma eventual segunda onda seria também fake news. Então, o que a gente tem visto durante esse 1 ano de pandemia é que no momento da conveniência política se tem uma determinado tipo de opinião e que depois se muda esse tipo de opinião. Qualquer ação de distribuição de renda no segundo país mais desigual do mundo tem efeitos concretos na geração de renda e economia. Mas aí é muito importante dizer o efeito cascata que isso tem. Porque esse dinheiro é um dinheiro que é gasto no pequeno varejo do bairro, que emprega mais as pessoas do próprio bairro, que ao aumentarem a sua encomenda para a indústria, tem um aumento da produção e a contratação de mais mão de obra formal. Se cria um ciclo virtuoso aí de recuperação econômica que, em primeiro lugar, impede as pessoas que morram de fome. Em segundo lugar, acelera o processo de recuperação da economia. Agora, vamos entender que os liberais descobriram isso há mais de 50 anos. Isso não é uma fórmula de esquerda, isso não é uma fórmula dos países socialistas. Os modelos de distribuição de renda são mecanismos liberais há muito tempo utilizados pelos países que hoje são as principais economias do mundo. Esse entendimento é fundamental para conseguir restabelecer a verdade histórica e despolitizar as ações emergenciais que são fundamentais para a recuperação da economia brasileira. Isso, inclusive, é uma das teses do imposto de renda negativo, né? Que é uma tese absolutamente liberal para poder você estabelecer o imposto de renda negativo e garantir essa renda mínima para todas as pessoas. Mais liberal do que a tese do imposto de renda negativo é impossível, né? Assim como taxação de grandes fortunas é algo presente nos países mais desenvolvidos do mundo, assim como a taxação de dividendos. Como equalizar isso, não sendo pelo pagamento do auxílio emergencial? Pode ser um paliativo, como você mesmo disse, mas a gente está numa situação muito atípica, né, com desemprego em disparada. Como você acha que dá para equalizar isso sem ser pelo pagamento de uma bolsa? O que a gente tem visto é que se tem uma coisa que o brasileiro não tem medo é do trabalho. Quando se fala de auxílio emergencial, ou de renda mínima, ou mesmo do processo de garantia do Bolsa Família, nós estamos falando de garantir o básico para que as pessoas não morram de fome. Ninguém discutiria aqui se fosse uma distribuição de alimentos. Esse dinheiro vai majoritariamente para alimentos. Só que existe uma visão ainda dada de parcela dos mais ricos do Brasil de que o alimento resolveria esse fato
das pessoas não passarem fome. Só que isso significa dizer que a mãe de família de baixa renda não tem condições de decidir o que o filho dela está precisando. Se é mais importante ter comida, ter gás ou comprar o remédio. Mas essa polêmica toda sobre distribuição de... Se a gente estivesse discutindo, ao invés do dinheiro do auxílio emergencial, doações de cestas básicas, é uma polêmica que não estaria dada na sociedade brasileira nesse sentido. Como corrigir isso? Primeiro, garantindo o básico. Como dizia minha avó, saco vazio não para em pé. As pessoas precisam comer. Precisam ter essa garantia, amigo. Nós estamos vendo aí, e através dessa garantia, a gente passa a ter um círculo virtuoso na economia, que inclusive leva a um processo de geração de emprego. Nós tivemos, em um ano, o aumento de 3,5 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de renda através de um aplicativo. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa em que mostrou, em fevereiro do ano passado, que 18 milhões de brasileiros tinham algum tipo de renda através do aplicativo. Hoje são 21,5 milhões de pessoas. E eu não estou falando apenas de entregadores, como alguns gostam de reduzir o debate. Nós estamos falando de bares e restaurantes que não fecharam porque passaram a oferecer serviços de delivery. Nós estamos falando da artesã, daquele cara que faz silk em camiseta, que conseguiu passar a vender o seu produto para o Brasil inteiro, graças a um site que abriu espaço para os pequenos empreendedores. Nós estamos falando da manicure, que com o salão fechado conseguiu manter a sua clientela de uma forma direta. A utilização da tecnologia também é muito importante para a retomada da economia brasileira. Não dá para acreditar que apenas o modelo de trabalho do século atrás é suficiente para garantir as demandas dessa nova economia. Nós temos que, sim, ter uma política de restabelecimento de aumento real do salário mínimo, da criação de empregos formais, mas vamos entender que no século XXI a utilização das tecnologias é fundamental para a emancipação financeira dos brasileiros. Existe alguma diferença, então, dessa bolsa agora, obviamente que é paga num período atípico, para aquela que era paga antes como Bolsa Família, porque ela foi essencial para tirar essas pessoas da situação que elas se encontravam antes, né? Eu acho que tem diferenças, sim, diferenças que vão além do caráter emergencial efetivo. Uma das diferenças é a contrapartida. Nós fizemos uma pesquisa, em certo momento, em que perguntamos como é que estava a aprovação da população brasileira com relação ao Bolsa Família. E naquele momento, já era o momento do final do governo da ex-presidente Dilma, né, antes do impeachment, onde 60% eram a favor e 40% eram contra. Quando você invertia a pergunta e falava, você acha que é possível o Brasil crescer de forma sustentável sem que toda criança esteja dentro da escola? 99% achavam que era impossível, ou seja, que era a condição para o crescimento sustentável do Brasil que toda criança estivesse dentro da escola. E aí, quando a gente retornava a pergunta e falava, você sabia que graças ao Bolsa Família, que tem como contrapartida a manutenção da criança na escola, tem 17 milhões de crianças que estão na escola estudando e não na rua pedindo esmola para auxiliar os seus pais, o número de aprovação subia para quase 9 de cada 10 brasileiros. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de uma renda básica cidadã e a ideia de contrapartidas que garantam um crescimento sustentável para que a nova geração não passe pelas dificuldades que a geração atual está passando, são algo que precisa estar no debate do Congresso Nacional. Cada ano de estudo implica em 15,5% a mais na renda média dos brasileiros. Essa discussão é uma discussão cada vez mais importante para que a gente consiga melhorar a nossa posição no ranking da desigualdade econômica. Agora, Renato, no caso ainda do auxílio emergencial e pegando todo esse paralelo que você já fez aí em relação ao Bolsa Família anteriormente, não seria o caso então agora de o trabalho todo, nesse início de trabalhos no Legislativo, como defendem alguns parlamentares, o foco ser para não necessariamente ter o auxílio emergencial, mas já uma renda definitiva, uma renda cidadã definitiva?
Ou não vê espaço para isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa pauta entrará enquanto a vacinação não resolver a pandemia no Brasil. E essa é uma pauta que tem a ver com a manutenção da segurança institucional do nosso país. Eu acredito que tanto o Congresso Nacional como o Poder Executivo irão criar rapidamente esses mecanismos, por uma questão muito simples. São todos entes políticos. E os entes políticos entendem o papel que a economia tem no seu capital político, no processo de consolidação dos votos. O que a gente tem visto aí é que, além da questão do Amazonas e da questão do negacionismo da vacina, o fim do auxílio emergencial teve um impacto direto na aprovação do presidente da República. E os políticos pensam numa lógica da reeleição. Então, não necessariamente pelos motivos justos, não necessariamente pelos motivos corretos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a classe política voltará rapidamente a colocar a questão do auxílio emergencial na pauta. Mas dando prioridade à discussão política e a esse interesse nos votos e deixando ali em detrimento da questão econômica, seria um risco? O que eu estou entendendo é que, para se manter no poder, a classe política vai ter que pensar numa solução de curto prazo da economia. Nós já tivemos, ao longo da nossa história, alguns exemplos, independente da coloração ideológica do governante, de pessoas que seguraram o aumento do dólar, por exemplo, que garantiu o processo de reeleição do ex-presidente Fernando Henrique. Nós vimos o efeito da demografia social do eleitorado do Lula na eleição e na reeleição após o efeito do Bolsa Família. E nós já sentimos o efeito da popularidade que o auxílio emergencial trouxe para o presidente Bolsonaro. E quando você olha do ponto de vista histórico, na prática, o que guia a classe política, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, eu gostaria que os motivos não fossem esses, eu estou sendo um frio analista do efeito que a opinião pública tem numa democracia de voto obrigatória como é a democracia brasileira. A moeda da classe política é a moeda da manutenção do poder. E, para isso, a distribuição de renda é, sim, um mecanismo importante. E isso não desvaloriza a necessidade emergencial de se distribuir renda na população brasileira. Renato, tem um dos estudos de vocês que aponta que 70% dos moradores de favela, eles priorizam realmente a qualidade na hora do consumo. A minha dúvida é, o mercado já entendeu isso de fato ou ainda trata de forma preconceituosa? O mercado está no gerúndio. Ele fala que vai estar entendendo, mas na prática não consegue dimensionar o papel que a qualidade tem na escolha dos produtos dos consumidores de menor renda. E a razão é muito simples. O consumidor de baixa renda não pode errar. Se ele comprar um arroz vagabundo e baratinho, vai ter que comer arroz ruim o mês inteiro, porque a grana que ele tinha para comprar o arroz era aquela. Já foi o tempo em que um produto de baixa qualidade fidelizava o computador de menor renda no Brasil. Então ainda é um preconceito ou seria por quê exatamente? É falta de compreensão? É o quê? Infelizmente, o mundo corporativo está muito distante do Brasil de verdade. Por mais que invista em pesquisas, seminários, imersões na periferia do Brasil, eles têm uma dificuldade de entender algo que vai além do valor monetário do dinheiro. O que a gente tem visto, inclusive, é que a régua de qualidade da baixa renda é muito mais apurada do que a régua da elite. E acha que com a pandemia isso vai mudar de alguma forma o pensamento desse mundo corporativo? O mundo corporativo está aprendendo na pandemia que o Brasil vai muito além das fronteiras do seu condomínio de luxo. Isso, na prática, tem obrigado esses executivos a entenderem a realidade do nosso país e a formatarem produtos e estratégias de negócios que contemplam essa imensa parcela da população brasileira. Renato, a gente vai continuar com esse assunto, mas o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela, Renato Meirelles. E comigo aqui no estúdio está o jornalista convidado Ricardo Chapola, do SBT News. A gente encerrou o bloco anterior, Meirelles, falando sobre essa relação de voto, popularidade e Corona Voucher, enfrentamento de pandemia. E aí, qual o impacto disso? Ano que vem tem eleição presidencial, inclusive. Mas Chapola tem uma pergunta já para você sobre isso. Renato, o que a gente viu, assim que acabou o pagamento do auxílio emergencial, a popularidade do presidente também teve queda, né? E ele também tem sido bastante criticado na condução do país durante a pandemia. Qual que é o peso eleitoral e político que um auxílio, uma bolsa, ela vai ter para o presidente Jair Bolsonaro para conseguir eventualmente uma reeleição em 2022? Eu arrisco dizer que sem um processo de ampliação dos mecanismos de distribuição de renda, é muito difícil o presidente Bolsonaro ser reeleito. Por outro lado, a ampliação dos processos de distribuição de renda tem um impacto direto na eleição. Se isso é suficiente ou não, a história vai mostrar. O que nós pudermos aprender aí nas eleições municipais do último ano foi que ganharam as narrativas que não negaram a ciência e priorizaram a utilização da saúde e da prevenção dentro dos municípios. Nós tivemos, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte reeleito no primeiro turno, ou o prefeito de Florianópolis também reeleito no primeiro turno, que foram cidades que tiveram medidas bastante restritivas com relação à economia e em momento nenhum negaram o processo científico. O que eu quero dizer com isso? Que sem algum modelo de distribuição de renda, dificilmente o presidente Bolsonaro será reeleito. Ele tem uma boa chance com um modelo efetivo de ampliação da distribuição de renda. Isso vai trazer alguns dilemas. A capacidade contorcionista do ministro Paulo Guedes, que vai tentar conciliar um discurso para o mercado financeiro de um lado, com a manutenção do seu emprego do outro lado, mas até aí o ministro já tem em diversas ocasiões mostrado a sua capacidade contorcionista, né, de ser quase um repentista da opinião pública com relação a qual é a narrativa mais conveniente para o momento. E também depende de um outro fator que pouca gente dá atenção, que é a oposição. Nós não temos absolutamente nenhuma liderança de oposição consolidada hoje, com condições de disputar a presidência da República, né? A eleição é uma escolha entre quem se apresenta. E se não tivermos aí uma solução que tente restabelecer a verdade factual no processo narrativo do Brasil, buscando o que une a nossa população e não o que separa, as chances de reeleição do presidente Jair Bolsonaro aumentam. Aproveitar para falar de eleição também, para saber de um outro estudo que vocês fizeram no início do ano, que é referente àquela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Já que a gente está falando da eleição do ano que vem, qual o paralelo que vocês conseguiram nessa pesquisa traçar em relação à situação no Brasil? Algumas questões, umas me preocupam mais, outras me preocupam um pouco menos. Primeiro, como que a população brasileira passa a enxergar trajetórias e narrativas comuns entre o ex-presidente Trump e o presidente Bolsonaro. A gente tem a construção de uma narrativa que preza pelo conflito, que não preza pela construção de pontes e pela construção de consensos, e o que eu estou falando é admitido publicamente tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo presidente Trump. Nós temos aí um questionamento explícito às instituições, e isso estava presente tanto na narrativa do Trump, de que, olha, eu só vou acreditar nas eleições se eu ganhar, se o resultado das eleições for favorável a mim, se não foi fraude, assim como um questionamento à urna eletrônica feito pelo presidente Jair Bolsonaro, e um pouco apreço pela verdade factual. Um dos motivos que nos levou a realizar essa pesquisa, Rosana, foi inspirado no livro aí do professor Eugênio Butti sobre se é possível democracia sem verdade factual.
E o que a gente tem visto é que não é possível democracia efetiva sem o primor da verdade factual, porque você passa a discutir apenas versões e não o fato em si. Não é à toa que a pesquisa apontou que 40% dos brasileiros hoje consideram que o presidente Jair Bolsonaro não agiria de forma diferente do que o presidente Trump agiu ao incentivar aí a invasão de um outro poder, a invasão do Capitólio, no caso dos Estados Unidos, e aqui seria do Congresso Nacional. Em 2018, Renato, a gente viu que um bom filão do eleitorado do PT, ele migrou para o voto para o Bolsonaro, né? Com a pandemia, com a crise econômica que se instalou aqui no Brasil, como que você acha qual vai ser o comportamento desse eleitor que é historicamente petista em 2022? O que a gente tem visto nos nossos estudos, em especial nos estudos qualitativos, é que existe um sentimento antissistema, não é antigoverno, é antissistema, que ainda está bastante presente na população brasileira. O que levou à eleição do presidente Bolsonaro, além da ausência de uma discussão sobre o modelo de Estado e prioridades de governo, foi o processo de facada que criou um sentimento na população, numa parcela da população brasileira, que falava assim, tentaram matar o homem é porque ele estava incomodando. Eu cansei de ver, o primeiro eleitorado que foi para o Bolsonaro, mais do que o eleitorado antipetista, era um eleitorado que era contra todo mundo e contra todos. Aquele eleitorado que buscava um culpado pela crise econômica, política que se via naquele momento. A facada teve um papel bem importante na consolidação de um político tradicional como um candidato antissistema. Eu estou fazendo essa provocação porque isso ainda existe. E é isso que justifica o quanto que o presidente Bolsonaro ainda mantém uma narrativa contra o sistema. Da mesma forma que o Trump nos Estados Unidos também mantinha uma relação contra todo o sistema. Se a gente for ver quem foi o responsável pelas quedas de popularidade do governo, foi ele mesmo. Não foi nenhuma ação da oposição. Foram as ações ou não ações do próprio governo. E ele precisa se manter oposição ao próprio governo, em alguns sentidos, para conseguir manter o discurso anti-establishment que consolida um terço do eleitorado brasileiro. Ou seja, o entendimento, se eu tive a compreensão correta aí, seria o entendimento, então, de que o próprio Bolsonaro, em alguns momentos, a ele é vantajoso se posicionar como se estivesse contra o próprio governo. Claramente. Quem ganha com a polarização? Os polos. Se tem alguém que ganha com a polarização, são os polos, que numa eleição de 2 turnos apostam que vão reunir no primeiro turno voto suficiente para ir no segundo turno e que vão forçar uma comparação com o seu extremo oposto, que vai deixar as pessoas, a coluna do meio, sem alternativa. Por isso é tão importante para uma ampliação e consolidação da democracia brasileira, que se volte a ter debates baseados na verdade factual que fragilizam o discurso da polarização. Por que tanta dificuldade da oposição, para conseguir fazer um novo nome, assim, apresentar um novo nome no país? Porque é a mesma dificuldade que a oposição teve em entender a necessidade da renovação da política. E quando eu falo oposição, eu não estou falando do PT, não, estou falando do PSDB, eu estou falando do MDB. Se a gente for olhar os derrotados na última eleição presidencial, o PSDB que já governou o Brasil por mais de 8 anos, teve um posicionamento sofrível aí do ponto de vista da eleição majoritária. Nós tivemos ex-governadores que, candidatos ao Senado, não conseguiram ser eleitos, que é uma coisa rara de se ver. Por quê? Porque representavam a política tradicional. Só que uma parcela considerável da oposição acredita que, ao negar a necessidade de renovação como uma forma de se manter no poder, foi simplesmente atropelado pelo sentimento anti-establishment. É por isso que não existem novas lideranças surgindo com a força que poderiam surgir. Existem exceções. Existem exceções ligados ao judiciário e ligados a candidaturas
que, de alguma forma, conseguem falar com uma parcela mais pobre da população, que é o que a gente chama de eleitorado vermelho, e sinalizar para o mercado situações de consenso. A questão é se eles aguentam o jogo duro da política. Renato, o PT ele insiste entre a eleição e sai a eleição em bancar o ex-presidente Lula como principal nome, principal quadro, pelo histórico que ele tem dentro do partido. Na sua opinião, qual que é o papel que o Lula tem que ter, dado o antipetismo que existe até hoje no Brasil e é muito forte, e essa mania, vamos dizer assim, de o PT ser refém do nome do Lula até agora? O que eu acredito, sinceramente, que é o que nos trouxe até aqui da política tradicional, não é a demanda do eleitorado brasileiro. Se a gente for olhar os vencedores do campo mais de esquerda nas eleições, e não que ganharam a eleição, mas que tiveram os desempenhos eleitorais mais significativos, que a candidata Manuela Dávila e o candidato Guilherme Boulos, eles tiveram posturas bem mais ao centro do que uma parcela considerável dos candidatos do PT. Sinalizando mais o que une a população do que o que separa a população brasileira. E eu estou falando de candidatos que até pouco tempo atrás eram de partidos mais à esquerda do PT. Né? Nós estamos falando do PCdoB e do PSOL. Foram candidaturas que tiveram desempenho. O Guilherme Boulos, aqui em São Paulo, que é uma cidade... junto com Porto Alegre, que lideraram as mobilizações pró-impeachment, conseguindo um eleitorado muito maior do que o eleitorado da esquerda. Né? Talvez alguns dirigentes da esquerda tradicional devam olhar um pouquinho para essas experiências de Porto Alegre e São Paulo para entender melhor a demanda da população brasileira. O sucesso de um novo nome depende, então, obrigatoriamente de uma aproximação do centro. Eu não tenho dúvida nenhuma, e isso vale para pessoas que pertencem a partidos tradicionais, isso vale para candidaturas como a do Joaquim Barbosa ou a do Luciano Huck, que tem condições aí de construir uma narrativa que volte a dar poder para o cidadão. O candidato que disser, eu quero ganhar a eleição para tirar poder dos políticos e dar poder para as pessoas, os candidatos que aumentarem o poder da democracia direta no processo de decisão, são candidatos que, sem dúvida nenhuma, vão conseguir mais rapidamente se reconectar com a população brasileira. Vamos mudar um pouquinho de tema. A gente viu que entre 2000 e 2020 teve uma expansão da nova classe média no país, né? E a pandemia mudou essa classe média hoje, na sua concepção? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí a classe média, que é formada por 53% da população brasileira, ela se viu espremida durante a pandemia entre a poupança que os mais ricos têm de um lado, versus a condição de miséria das classes D e E, que eram as elegíveis ao auxílio emergencial. Nós tivemos, para a gente ter uma ideia, mais de 200 bilhões de reais que saíram da economia e estavam no bolso das pessoas da classe média brasileira. São pessoas que tiraram os filhos de colégios privados, são pessoas que de alguma forma não conseguiram manter os seus convênios médicos, muitos deles que eram subsidiados pelo emprego formal, e que talvez sejam a espinha dorsal da irritação com relação ao governo atual. Tem um detalhe interessante que talvez expresse bem o quanto que essa classe média tradicional sofreu, e aí eu incluo também as classes A e B, é que 1/3 da classe A e B pediu o auxílio emergencial, mesmo sem ter direito. Né? A gente cansou de ver memes na internet falando do churrasco é por culpa do governo, o churras voucher. Aqui. Por quê? Porque também se sentiram pressionados por um processo de crise sem ter a poupança da elite e sem ter os modelos de distribuição de renda que vieram através do auxílio emergencial. Renato, sobre essa classe média, é a maior parte da população brasileira, mas a questão, ela caminha toda junta para ser decisiva nas eleições de 2022? São 53% do eleitorado brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que para onde vai
a classe. Porque uma coisa é a classe média dividida, mas o que nós estamos vendo aí é que ela não deverá entrar de forma dividida aí nesse processo eleitoral. É uma classe média que é conservadora do ponto de vista dos costumes, né? Mas que, por outro lado, defende uma participação maior do Estado no desenvolvimento da economia. O que vai decidir a eleição é a economia, e os rumos da economia decidirão o voto da classe média brasileira. Ou seja, a gente roda, volta para a história de auxílio emergencial, retomada de vagas de emprego e por aí vai, né, Renato? Não tem como fugir dessa equação até o ano que vem. Não no segundo país mais desigual do mundo. Você estudou em escola pública, né? E aí agora, durante a pandemia, os alunos eles foram obrigados a não irem à escola e terem o ensino à distância. Como que você vê esse movimento, sabendo de todo o histórico que o ensino público aqui no Brasil tem, né? Sucateado, é ruim e tal. Como que você enxerga, qual foi a condição que o governo deu para que esses alunos conseguissem manter o ensino durante a pandemia? Eu estudei em colégio particular a minha vida inteira, até o final do colegial, quando quis descobrir como é que era o Brasil de verdade, me matriculei no Caetano de Campos da Consolação, que é um dos principais colégios públicos aqui de São Paulo. E lá eu vi a diferença, o abismo educacional entre quem estuda num colégio público e quem não tem dinheiro, e as pessoas que têm dinheiro para estudar num colégio privado. Ou se restabelece claramente a volta às aulas, ou se democratiza o acesso à internet, ou se prioriza os professores no processo de vacinação, ou nós sofreremos as consequências da desigualdade econômica e educacional do Brasil por algumas gerações. Não é possível pensar numa retomada sustentável da economia brasileira sem que rapidamente as crianças voltem a estudar. Para o telespectador ter uma ideia, 50% dos estudantes de favela pararam de estudar durante a pandemia porque não tinham ou device ou conexão da internet adequada para isso. Você acredita que é possível ainda resgatar e superar essa evasão toda? Eu não tenho dúvida nenhuma que, se isso de fato se concretizar com uma prioridade do poder público, nós conseguiremos correr atrás do prejuízo e garantir que uma geração inteira não seja prejudicada por conta da pandemia. Eu já estourei totalmente o tempo desse programa, mas eu tenho uma dúvida, já que vocês fazem muita... É porque vocês fazem muita pesquisa nessa área de consumo, de tudo. E eu tenho uma curiosidade, assim, que se fala muito o novo normal. Qual vai ser o novo normal das empresas em termos de ter que fazer adaptação e esse novo normal do consumo brasileiro, de forma mais ampla, o que é que você considera que vai ser esse novo normal? Os hábitos de consumo do brasileiro definitivamente mudaram? A pandemia trouxe a aceleração de vários processos que já estavam latentes, tanto nos negócios como no consumo dos brasileiros. A compra pela internet, o trabalho remoto, eram processos que já existiam, mas que foram fortemente acelerados pela pandemia. Eu acredito de verdade que o vírus jogou luz para uma questão de desigualdade que tornaria insustentável o crescimento econômico do nosso país. A minha esperança é que a gente não volte ao antigo normal, porque foi o antigo normal que fez com que o Brasil chegasse nessa condição de desigualdade que nós vemos hoje. Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva, fundador e presidente do Instituto Locomotiva. Obrigada por conceder essa entrevista, que é o Poder em Foco. Ricardo Chapola, jornalista do site SBT News, muito obrigada também. E eu agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.